Boa noite, Dilson. Boa noite, Generosa. Tudo bem? Boa noite, Valtinho. Estou vendo aí. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, né? Graças a Deus. Como é que estão passando vocês? O meu joelho não passa bem, né? Ei, Generosa, é triste, né, Su? Tem certas doenças que demoram. Olha, meu ombro demorou meses para melhorar, viu? Demorou quase um ano. Mas o médico falou que o recurso é cirurgia. A cirurgia é 15 mil? Não mexe com isso não, Generosa. Depois você faz cirurgia e dá errado, aí você não vai, fica sem andar, é um sofrimento. Não vou fazer, não. Eu vou indo, né, Dilson? Vou indo. Bom dia, Edna. Boa noite, Edna. Boa noite. Boa noite, Edna. Boa noite. Para todo mundo. Eu só tenho uns três aqui, por enquanto. Hoje, então, nós vamos começar aquela coisa nova, né? O assassinato de 5 crianças por outra de 12 anos. Né? Isso é uma coisa meio polêmica, né? Que acontece inclusive até hoje, né? Aí é uma notícia de jornal, um comentário do Kardec, mas eu acho que ele tem muita relação com a gente, né? Oi, boa noite, Ivonete. Boa noite. Boa noite, Ivonete. Boa noite. Boa noite, doutor. Doutor? É o Ju. Gente, são 19h30, então eu vou iniciar fazendo a prece, né? A prece inicial, à medida que vai chegando mais gente, né? Vamos, então, rogar a Deus, agradecer ao nosso Divino Mestre Jesus, a podermos estar aqui, né? Agradecer àqueles nossos amigos do plano espiritual que vêm nos ensinar nesse estudo, e também agradecendo a presença daqueles que vêm estudar conosco. Nós vamos, mais uma vez, pedir a Deus que possa ajudar a todos aqueles que estão necessitados, aqueles que estão doentes, aqueles que estão reclusos nas penitenciárias, nas detenções, e principalmente reclusos nas suas casas, né? Sem terem cometido crime nenhum, pelo menos nessa encarnação, né? E vamos pedir, mais uma vez, que Jesus possa, né, esclarecer o coração daqueles que vivem pela doença. Então, em nome de Jesus, iniciamos esse trabalho com a oração que nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar as que nos têm ofendido. E não nos deixeis contrair novas dívidas, mas livrai-nos de todo mal, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite, Shebna. Boa noite, Dilson. Tudo bem, Renata? Oi, pessoal. Boa noite. Shebna, a página é 429 para você, viu? Tá, já estou entrando. Obrigada, Dilson. Apesar das tentativas de 332 da edição. Agora, para quem tem um livro velho, eu não sei, que eu não tenho ele aqui. Só tem o da Bebe e o da edição. Foi antes do... Bom, então, eu vou aproveitar que eu já estou falando, eu vou iniciar a leitura, né? Nós vamos começar aqui, então, no assassinato de 5 crianças por outra de 12 anos, ou seja, 5 crianças
foram mortas por outra criança, né? Isso aí falar um pouco a respeito. Uma notícia de jornal que o Kardec está comentando sobre a visão espírita, né? Então, começa aí. Lemos na Gazete de Silésia, ou seja, no jornal da Silésia, tá? É uma região aí, Silésia é a região da Alemanha, que foi a Alemanha Oriental antigamente, tá? É uma produtora de carvão, hoje faz parte da Alemanha unificada, né? A 20 de outubro de 1857, escreveram-nos de Buckingham que um crime apavorante acabava de ser cometido por um jovem de 12 anos. Domingo último, 25 do mês, depois tem uma notinha aqui, depois eu leio. 3 filhos do senhor Hubner, ferragista, e 2 do senhor Fritz, sapateiro, brincavam no jardim deste último. O jovem H, conhecido por ser mau caráter, a ele se reuniu e persuadiu que deveriam entrar num baú, guardado no quartinho do jardim, e que era utilizado pelo sapateiro para levar suas mercadorias à feira. As 5 crianças dificilmente nele poderiam caber, mas apressaram-se a entrar uns sobre os outros. Assim que entraram, o moço fechou o baú, sentou-se sobre ele e ficou durante 3/4 de hora a escutar, primeiro os gritos, depois os seus gemidos. Enfim, quando cessaram seus estentores, quando a julgou mortas, abriu o baú. As crianças ainda respiravam. Tornou a fechá-lo. Aferrolhou e foi empinar papagaio. Mas, ao sair do jardim, foi visto por uma menina. Compreende-se a ansiedade dos pais quando constataram o desaparecimento das crianças. E o seu desespero, quando, depois de longa procura, as encontraram no baú. Uma das crianças, ainda viva, não tardou a expirar. Denunciado pela menina, que o vira sair do jardim, o jovem H confessou o seu crime, com o maior sangue frio e sem manifestar o menor arrependimento. As 5 vítimas, um garoto e 4 meninas de 4 a 9 anos, foram hoje sepultadas. Observação. Aqui, o espírito interrogado é o da irmã do médium, que desencarnou há 12 anos e sempre mostrou superioridade por espírito. Então, eu vou ler aqui agora a notinha. Diz, há um erro, a nota do tradutor, tá? Há um erro de data, provavelmente de revisão. O dia 25 de outubro de 1857 foi mesmo domingo, mas o fato não poderia ter sido comunicado no dia 20. Assim, a carta deve ser datada de 28 ou 29, mais provavelmente de 29, e não como está no original, né? Então, está aí corrigindo o erro que ele supõe ser de revisão, né? Então, eu vou fazer só um breve comentário, né? O que acontece? É um caso que deu no jornal, um caso verídico, né? E em que uma criança de 12 anos, ela trancou outras crianças num baú, e que não cabia, obviamente, que não cabia todas as crianças, sei lá, empurrou eles lá dentro, né? Sei que ela sentou em cima da tampa lá e ficou lá esperando as crianças morrerem, né? E depois ela abriu de novo, como as crianças não tivessem ainda morrido, ela fechou a tampa do baú, fechou ele, trancou e foi brincar, né? E no maior sangue frio, né? E depois aí, quando os pais encontraram essas crianças, somente uma ainda estava viva, mas ela já devia estar muito mal e acabou falecendo, né? Então, portanto, morreram as 5 crianças com a condição dessa criança que ele cita como H, né? Já que ela, no caso, ela não é vítima, né? Então, o que acontece? Depois, o Kardec, né, ele interrogou o espírito, com certeza escreveram para ele, né, da irmã do médium, né, que estava com ele,
que desencarnou 12 anos e sempre mostrou o espírito como um espírito superior, né? Um espírito mais avançado. Então, eu vou seguir um pouquinho aqui, depois eu peço para outra pessoa, né? Ouviu a leitura que acabamos de fazer, ou seja, perguntando para o espírito, do assassinato de 5 crianças na Silésia, por outro de 12 anos. Aí o espírito responde, sim, minha pena ainda exige que escute as abominações da terra. 2. Que motivos teriam impelido um menino daquela idade a cometer uma ação tão atroz, com tamanho sangue frio? A resposta, a maldade não tem idade. É natural numa criança e raciocinada no homem adulto. A terceira pergunta. Sua existência numa criança sem raciocínio não denotará a encarnação de um espírito muito inferior? Resposta. Ela vem diretamente da perversidade do coração. É o seu próprio espírito que o domina e o impele à perversidade. Pergunta número 4. Qual poderia ter sido a existência anterior de um espírito semelhante? Aí responder, horrível. Não, terrível. Varia de tradução para tradução. Em sua anterior existência, pertencia a ele a Terra ou a um mundo ainda inferior? Resposta, não o vejo bem, mas deveria pertencer a um mundo bem mais atrasado que a Terra. E a esta ousou vir. Será duplamente punido. Sexta pergunta. Nessa idade, teria o menino suficiente consciência do crime que cometeu? Cabe-lhe a responsabilidade como espírito. A pergunta também. Ele tinha a idade da consciência. Isso basta. 7. De vez que esse espírito ousou vir à Terra, para ele muito elevado, pode ser constrangido a regressar a um mundo em relação com a sua natureza? Resposta. Sua punição é justamente retrogradar. É o próprio inferno. Eis a punição de Lúcifer, do homem espiritual, descido à matéria, isto é o véu, que daí por diante lhe oculta os dons de Deus e a sua divina proteção. Esforçai-vos, pois, na reconquista desses bens perdidos. Teria reconquistado o paraíso que o Cristo veio abrir para vós. É a presunção, é o orgulho do homem que queria conquistar aquilo que só Deus podia ter. Eu vou ler aqui uma observação. Uma observação é feita a propósito do verbo ousar, empregado pelo Espírito. Citam-se exemplos de espíritos que se acharam em mundos para eles muito elevados e foram obrigados a regressar a um outro mais em harmonia com sua própria natureza. A tal respeito, alguém fez notar ter sido dito que os espíritos não podem regredir. Presta atenção nessa observação, que já está uma explicação muito boa. A isso respondemos que realmente os espíritos não podem regredir, no sentido que não é possível perder aquilo que foi adquirido em conhecimento e em moralidade. Podem, entretanto, decair como posição. Um homem que usurpa uma posição superior a que lhe confere a capacidade e a fortuna pode ser constrangido a abandoná-la e voltar à sua posição natural. Ora, isso não é aquilo que se pode chamar de decair, pois ele apenas volta à sua esfera, de onde havia saído por ambição e por orgulho. O mesmo se dá em relação aos espíritos que se devem querem elevar muito rapidamente em mundos onde se acham deslocados. Espíritos superiores também podem encarnar em mundos inferiores, aonde vão cumprir missões de progresso,
E isso não se pode chamar de regressão, pois é apenas devotamento. Bom, então, como vocês viram, né, vou parar por aí, esse espírito dessa mocinha, que havia falecido em 12 anos antes, né, uma mocinha, ela falou que para ela, né, principalmente saber dessas notícias ruins da Terra, era como se fosse uma punição, né? Era desagradável que para ela, mas que ela tinha que saber essas coisas ainda como parte do processo evolutivo que ela tinha que completar, né? Essa mocinha começa aqui, né? E depois ela explica, né, que esse espírito ele veio de um mundo muito inferior, né? Onde isso provavelmente era uma coisa extremamente normal, né? As pessoas matarem as outras simplesmente pelo gosto, porque queriam, porque achavam legal, né? Ou apenas para ver as pessoas sofrerem, né? As pessoas, os animais, lembram bem, né? Isso não é só a pessoa, não, né? Aquele que quer colocar os animais para sofrer também vem num lugar mais baixo, né? Então, o que aconteceu? Ao encarnar na Terra, como se diz o ditado, né, ele deu um passo maior que as pernas dele. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter que voltar para aquele mundo mais primitivo, onde ele está mais afim, onde ele vai ter que aprender mais para poder vir para a Terra. Então, ele não está regressando, ele não está reencarnando como cachorro, como gato, como macaco, como ovelha para o boi comer, né? Como um verme, um protozoário. Não, ele vai encarnar como homem. Só que ele vai encarnar no mundo de acordo com a condição espiritual dele, até que ele ganhe condições para subir mais um degrau da escada, né? Então, essa é a minha explicação aí, né? A explicação do Kardec, né? Então, tá liberado aí, né, Valtinho? O que você tem a dizer aí? Você. Não? Deixa eu ver. Vamos tirar. Ô, Gilson, Oi. o Valtinho disse que vai esperar um pouco, eu só quero fazer uma observação que depois dos anos 80, 82, 85, aconteceu em Uberaba, aqui no Alto da Badia, um caso semelhante. Eu trabalhava na escola, professora, e tinha uma amiga minha que trabalhava junto comigo. 3 sobrinhos dela entraram numa caixa desse jeito e foi fechado desse jeito. A caixa era do pai que pescava, buscava peixe. Os meninos entraram e ela fechou. E morreram as 3 crianças. E depois, esse casal, a Edna deve lembrar, mais alguém, eles foram muito tempo no Aurélio Agostinho, receberam várias mensagens pelos céus. O pai deles, eu vou só lembrar, tinha uma Kombi azul que vendia laranja na cidade. Então, esse caso se repetiu aqui em Uberaba, no bairro da Badia. Muito obrigada. Então, vou aproveitar, vou pedir para a Renata, que está aqui comigo, terminar de ler até a 11, né, meu? Oitavo. Em que a terra é superior ao mundo ao qual pertencia o espírito de quem acabamos de falar, nele há uma fraca ideia de justiça. É um começo de progresso. 9. Disso resulta não haver em mundos inferiores à terra nenhuma ideia de justiça? Não. Os homens ali vivem apenas para si e não têm por móvel senão a satisfação das paixões e dos instintos. 10. Qual será a posição desse espírito numa nova existência? Se o arrependimento vier a pagar, se não inteiramente, mas pelo menos em parte, a enormidade de suas faltas, então ficará na terra. Se, ao contrário, persistir no que chamais de impenitência final, irá para um lugar onde o homem se nivela com os animais. 11º. Dessa forma, pode encontrar na terra os meios de expiar suas faltas
sem ser obrigado a regressar ao mundo inferior, o arrependimento é sagrado aos olhos de Deus. Porquanto, é o homem que a si mesmo se julga, o que é raro no vosso planeta. Então, ele está perguntando aqui na oitava, né? Se a Terra seria um mundo superior, né? Para ele. Para ele seria, né? Para ele, sim. Mas ele se mostrou ainda numa condição inferior. Então, ele fala ali que se ele tiver algum arrependimento, alguma mostra, né, que ele se arrependeu daquele ato que ele fez, ele poderá continuar na Terra e tentar modificar os seus pensamentos, a sua conduta. Agora, se ele não mostrar nenhum arrependimento, nada, ele terá que ocorrer com ele o que Deus falou. Ele voltar para um mundo mais primitivo, não regredindo, mas um mundo onde ele possa trabalhar mais, né, esse outro lado dele, para que ele possa sentir, porque para ele aquilo, matar as crianças foi muito natural, como se ele estivesse fazendo uma coisa simples, natural. Não, ele não se condoeu, ele não teve compaixão das mães, das crianças, né? Ele não sofreu, né? Então, quer dizer, as emoções deles ainda estão muito duras, né? Se alguém quiser explicar alguma coisa aí. Ô, Dilson, na justiça humana, no Brasil, o que acontece com uma criança de 12 anos? Ele vai ser preso e vai ficar preso, no máximo, até 18 anos. E numa penitenciária que não vai ajudar nada. Vai aprender outros crimes lá. É muito triste. Eu acredito que esse espírito aqui não vai para outro planeta. Porque a Terra tem milhares de espíritos igualzinho a ele. Aos milhões aí. Não é espírito selvagem, não, é espírito mau. Ele juntou a maldade com a brincadeira. A pilhéria. Transformou as crianças em palhaços. Então, ele juntou a brincadeira com a maldade. Então, se ele tiver bons pais na futura encarnação, não é professor, não. Bons pais vão ajudar muito esse espírito. Na minha opinião. Até os 21, Valtinho, que nesse caso perdura a medida socioeducativa, como é que é chamado isso aí. E depois, até os 21 anos. E depois eles pegam a ficha dele e apagam. Quer dizer, como se não tivesse feito nada. Eles apagam a ficha criminal e não fica... Obviamente, no mundo digital, tudo fica, né? O pessoal fala que o print é para sempre e, na verdade, né? Então, eles podem apagar para ter efeitos legais, né? Mas isso vai ser sempre lembrado, né? E lembrando também, né, quanto a isso, né, que o progresso dele não depende do perdão aí dos pais das crianças, né? O perdão dos pais das crianças é para liberar aquela pessoa que está com ódio daquele espírito, né? Para quebrar a algema que ela coloca, ligando ele àquele espírito atrasado, aquele ódio que vai fazer mal para ele. É só para isso que serve o perdão. Para ele, não vai servir nada. O que vai servir para ele, primeiro, é o arrependimento, depois é a expiação e a reparação, né? Então, não existe evolução sem arrependimento. O arrependimento, o reconhecimento do erro é o primeiro passo para a evolução, mas não é o único, né? Ô, Dilson, na Inglaterra, 2 crianças matou outra criança a pedrada, numa ferrovia lá. Essas crianças foram julgadas, os pais foram julgados, e as crianças de 12, 9 anos ficou, mais novo ainda. Eu acho que é 10 e 9, por aí. Eles iam ficar até 21 anos
numa escola, só vão sair aos 21 anos formados, estudados. Na Inglaterra é muito sério. No Brasil é penitenciário. No ano passado, ou retrasado, teve um caso no Brasil de uma mocinha de 14 anos, num condomínio, que deu um tiro na amiga e matou. Lembram? Saiu no jornal. Então, é a mesma coisa. Né? É a mesma coisa. É uma brincadeira que transformou em crime. Só que ela praticava tiro ao alvo. Então, eu acho que ela sabia manusear a arma, né? E teria mais consciência do que ela estava fazendo. A diferença entre um acidente, né, e realmente um ato danoso, né? Que um acidente é um problema de imaturidade, de despreparo, né? Às vezes não só da criança, mas como o acesso que ele teve a essa água, né? Mas parece que o caso era diferente, como a Renata disse, né? Não se poderia estar enquadrado na categoria dos acidentes, né? Bom, deixa eu dar meu pitaco aqui. O que me chamou mais atenção aqui nesse relato foram as respostas dadas pelo espírito, muito mais da condição do espírito do jovem H, porque a gente não sabe, aqui não tem como saber se essas perguntas foram feitas de um tempo só, né? Ou se fizeram 7 perguntas, depois, de algum tempo mais tarde, continuaram as perguntas. A gente não tem como saber isso. Mas a gente percebe que, na mentalidade do espírito que está sendo interrogado, duas etapas. Até a questão número 7, ele não sabe se o espírito veio de um mundo inferior. E diz que o castigo, a punição, é o retrogradar, ou seja, retornar ao mundo de onde ele veio. Ele afirma isso. Da 8ª para frente, né, ele já fala com uma certa propriedade, como se soubesse realmente que o espírito veio de um mundo inferior. Porque na 8ª, quando pergunta em que a Terra é superior ao mundo ao qual pertencia o espírito, que acabamos de falar, o espírito responde, nele há uma fraca ideia, quer dizer, ele já começa a descrever a justiça desse mundo. Ele já tomou conhecimento desse mundo, né? E na 11ª, se na 7ª ele disse que a pena, a punição era voltar ao mundo, na 11ª ele já disse, se ele arrepender, o arrependimento é sagrado aos olhos de Deus, e é o homem que a si mesmo se julga, quer dizer, quem vai julgar lá é o próprio espírito, se volta para a Terra ou não, né? Então, eu achei, assim, o que me despertou a atenção aqui nesse relato foi mais isso aí, a condição desse espírito que está respondendo, né? Como eu disse, a gente não sabe se foram feitos depois de um tempo. Sério? Agora vamos analisar outra coisa que você está querendo insinuar aí. O grau de culpabilidade daquele espírito. Porque ele tem 12 anos, é uma criança. Ainda mais naquela época, que quase ninguém tinha cultura, não tinha escola, né? Então, grau de culpabilidade, né? A justiça não dá muita culpabilidade para as crianças, não, quando acomete, tá? Mas é muito pequeno, não é muito grande. Walter, mas eu não estou nem julgando o assassino. Sim. O que eu estou comentando, o que me chamou mais atenção foi o espírito que foi interrogado, mais do que o assassino. Entendeu? Pelas respostas dadas. Então, ele não tinha certeza no começo, depois ele já descreve um mundo inferior, aí fala que arrependeu, ele pode voltar, e é ele mesmo, o próprio espírito que se julga, é o livre-arbítrio. Então, ficou meio assim, me chamou a atenção essa resposta. Sério, é um espírito que não é superior. O espírito aqui conhece alguma coisa. Ele não é superior para analisar perfeitamente isso aqui. Não é. Então, é como se fosse a gente mesmo que vai responder. Exatamente. Então, eu tô querendo insinuar aqui, como você disse, é o grau
do espírito que está respondendo, não é o grau de culpabilidade do outro. Não, o espírito, ele é culpado, mas não é culpado 100%, porque não está ainda pronto, o espírito. O menino de 12 anos não está pronto ainda. Não está pronto como homem, como mulher, como sexo, como idade cultural. Não, embora tenha mais tendência. Então, a justiça é amena e a justiça de Deus também é. Não é implacável. O que eu achei estranho foi ele falar que o espírito ousou ir para um plano superior que não era, que ele não podia ir. Sim. Mas como? Ousou como? Porque para ir para um planeta inferior para outro planeta superior, não vai porque quer, não, porque ousa. Né? Eu não entendi bem isso. Teve permissão, né, Edna? Teve permissão. Tem que ter permissão. Né? Ô, Edna, esse espírito aqui não é superior. Ele tem um pouquinho de conhecimento, ele está se esforçando para falar. Não é um espírito superior. Da equipe de Kardec lá, não é. Tá? Talvez isso aqui não foi nem na França, né, em Paris, foi em outro lugar. Então, a gente está analisando. Tem algumas análises boas e tem outras muito simples. Tá? O espírito vir para a Terra porque ele quer, né? Certo? Não tem jeito, não. Ninguém sai de um planeta inferior para a Terra por si mesmo. Só espírito elevado, é elevadíssimo. Espírito mediano, espírito sem crédito, não faz essa visita. Então, tem que analisar dessa criança. Não tem aquelas crianças, aquelas pessoas, né, que se espremem ali nos alojamentos do trem de aterrissagem, dos aviões, né, nesses lugares aí que os aeroportos são primitivos, não tem segurança, nem nada, né? Um afã de sair daqueles países ali muito tristes, de condição de vida, e acabam perecendo, né, ou acabam chegando em péssimo estado, né, quando muitos chegam mortos, né, por causa do frio, da falta de oxigênio, né, no lugar que eles ficam, que é aberto, né, o avião voa numa temperatura muito fria lá em cima, né? Um aquecimento. Não tem aquecimento, né? É um frio danado, lá é 25, 30 graus abaixo de zero, né? É uma coisa terrível. E é falta de oxigênio também, mas alguns chegam lá, né? Chegam vivos, estropiados, né? Às vezes eles voltam para aquele país que eles viveram, que chegando assim não se adapta, né? Então, o que acontece? Você vai falar que Deus não permitiu ele tentar? Permitiu, né? Porque ele chegou vivo, né? Eu acho a mesma coisa desse espírito aí. Às vezes Deus permite, o sujeito vai tentar, já tem uma condição aí melhorzinha para aquele mundo que ele tem, deixa ele tentar, se ele conseguir melhor, que vai ficando por lá, né? Às vezes a espiritualidade lá viu uma possibilidade que ele pudesse fazer alguma coisa certa, ou se ele fizesse alguma coisa errada, se arrepender, né? É muito difícil a gente emitir uma opinião sem ter todas as variáveis em questão, né? Nós não sabemos que mundo que é esse, quanto que ele é mais atrasado que a Terra, quanto que ele é parecido com a Terra, né? Então, o que acontece, né? Tudo que acontece no mundo é porque Deus permite. Se Deus não permitir, não acontece, né? Não é que ele faz, mas ele permite. Então, se ele permitiu isso, alguma coisa tem. Às vezes, aqueles espíritos daquelas crianças eram espíritos que queriam mudar para um mundo melhor e tinham que desencarnar, ou eles tinham que fazer alguma expiação, né? E caiu para aquela pessoa ali, que ela podia não fazer o mal, mas escolheu fazer, né? Porque o mal nunca é de origem divina, né? Todo mal ele pertence ao homem, como nos conta Santo Agostinho, né? Então, o que acontece? São fatos muito graves, né? Que nós temos que pensar bem a respeito.
Porque se tudo que acontece, acontece pela permissão de Deus, mas, ou não, né? Porque se Deus permitiu, o H lá não quis matar, eles podiam morrer sufocados com um acidente, podiam morrer de outra forma, soterrado ali numa das muitas minas de carvão da Silésia, né? Quer dizer, isso tudo podia acontecer, né? Então, não quer dizer que se eles não desencarnassem ali, eles não iriam espiar ou eles não iriam ascender ao mundo espiritual, né? Tudo isso é uma coisa muito séria da forma da gente colocar verdades absolutas, né? Só isso que eu estou levando em consideração. Não precisa ter um criminoso, né, Dilson? É exato, né, Generosa? Se não tivesse um criminoso, morreria desse jeito que você falou. Exato. Se ele tiver que desencarnar, não precisa do criminoso. Ele vai desencarnar de qualquer maneira, né? Daquela maneira ali, se ele tiver que morrer sufocado, ele pode morrer sufocado num poço que ele cair quando vai brincar, ou numa mina, né? Não tem problema quanto a isso, né? Agora, o criminoso, né, Edna, ele escolheu fazer o mal, né? Porque a escolha do mal não é de Deus. A escolha do mal é só do homem. Bom, então... alguém quer falar mais uma coisa? O Célia, a Ivonete, a Shebna, que falta um minutinho só para cair a conexão, para a gente recomeçar, né? Ô, Dilson, né, só que foi bem lembrada a situação das vítimas aí, né? Vítimas, entre aspas, né? Porque realmente, a coisa, quando a gente leu isso aqui, também nós pensamos nisso, olha, talvez essas crianças tinham aí um resgate, né? E aproveitou o coleguinha lá, né, o jovem H, para que ocorresse, né? Por isso que voltando aqui no que eu disse antes, o que me chamou mais a atenção foram as respostas do espírito do que o caso em si, né? Porque ali vai ter uma trama, né? As 5 crianças assassinadas, mais o jovem H, né? Se certeza fosse São Luís, as respostas seriam outras, né? Provável. Não sentiu a maldade, não deu tempo. Gente, as crianças que morreram não sentiu maldade, porque o menino, a criança não atacou elas, só entusiasmou elas a ir para a caixa e fechar, só isso. Não atacou ela, não amedrontou ela, então a maldade foi rápida. Eles se espremeram lá na caixa, lá no baú, né? Naquela época, o baú não era tão bem vedado, igual as caixas de isopor, de coisa de armazenar pescado, armazenar frios hoje, né? Se fosse hoje, teria realmente morrido muito mais rápido, né? Mas um baú de couro, ele ainda tem tem uns furos onde é o couro costurado, né? Tem alguma condição de respiração, né? Provavelmente foi essa a razão de achar um com vida ainda, né? Está numa coisa artesanal, feito com produto natural, né? Que é o couro, e ele respira também, né? Embora não na condição que nós precisamos enquanto ser humano, né? Mas e também o fato a gente não saber se estava frio, se estava calor, né? Tudo isso influi nas condições, né? Tem várias histórias que a gente conhece, por exemplo, as crianças que, se brincando, elas trancam ela dentro de freezer, geladeira. Às vezes, ela entra sozinha e não dá conta de abrir a tampa, né? Não tem nenhum que pôs ela lá dentro. Às vezes, tentou entrar, entrou para esconder numa brincadeira de criança e acaba morta, né? Então... Aqui em Uberaba teve uma dessa mesmo, que entrou dentro da caixa de pescaria do pai, lá em frente ao Centro da Glória. Você lembra, Generosa? Como é que chamava? Graziella. E ninguém achava a menina, ninguém achava. Muito tempo depois, eles foram mexer na caixa, a menina estava lá dentro.
Pois é, isso não é desconhecido, não, né? As crianças sem condição, às vezes, sem até a participação de um terceiro, né? Virem a ter óbito por essas condições, né? Aí, no caso, às vezes, já tinha que voltar para o mundo espiritual, vamos saber, né? É difícil saber, a gente não sabe nem da vida da gente, né? Da ficha espiritual da gente de verdade. Ficar dando palpite aqui na ficha dos outros é muito difícil. Mas então é o pensamento. Agora nós vamos passar para questões de espiritismo legal. É uma coisa que é um texto mais leve, né? Até certo ponto engraçado. Maria Grande. Oi, gente. Então nós estamos retornando, né? Então, para a Ivonete, para ela começar aqui a ler as questões do espiritismo legal. Sim, pai. As questões do espiritismo legal. Transcrevemos do Courrier em francês. Courrier do Palais. Do Palais. Acho que para mim é Palais, eu não sei falar francês. A pronúncia correta é Courrier de Palais. Courrier de Palais. O fato que se segue, publicado pelo senhor Frederic Thomas, advogado na Corte Imperial, em La Presse, de 2 de agosto de 1858, citamos textualmente para não tirar o sabor da narração do espirituoso escrito, os nossos leitores facilmente porão de lado a forma leve que tão agradavelmente sabe ele dar às coisas mais respeitáveis. Depois de relatar várias coisas, acrescenta: temos um caso bem mais estranho que aquele para vos oferecer em nova perspectiva. Já o vemos apontar no horizonte do sul, mas onde pretende chegar? Dizem-nos que os ferros já estão no fogo, mas isso não nos basta. Trata-se do seguinte: um parisiense leu um jornal que se achava à venda em velho castelo nos Pirineus, comprou-o e desde os primeiros dias gloriosos da bela estação, lá foi instalar-se com os amigos. Ivonete. Dançaram alegre. Oi. Pirineus é uma cadeia montanhosa que separa a França da Espanha, tá? Pode continuar. Eu não sei que Pirineus, né? Estou aumentando um pouco. Jantaram alegremente e depois, ainda mais alegres, se foram deitar. Restava passar a noite no velho castelo, perdido na montanha. No dia seguinte, todos os convidados se levantaram, espantados com a fisionomia de assombro. Foram procurar seu hospedeiro e lhe fizeram a mesma pergunta, com um ar lúgubre e misterioso. Você não viu nada esta noite? O proprietário não respondeu, de tão espantado que também se achava. Limitou-se a fazer um sinal afirmativo de cabeça. Então foram murmuradas as impressões da noite. Um ouvira vozes lamentosas, outro ruídos de cadeiras. Este viu movimento nas tapeçarias, aquele uma arca que o saudava. Muitos sentiram
E morcegos gigantescos pousavam sobre seus peitos. É um castelo da Dama Branca. Os criados declararam que, como ao rendeiro de Ishtar, os fantasmas lhes haviam pintado os pés. Ainda as campainhas tocavam solidamente. O que é isso que está falando? É no meu computador? Não, Ivonete, é no meu. Deu um problema na internet aqui e ele sumiu e voltou. É porque o meu também fala quando eu entro. Cadê? Decididamente, o castelo era inabitável. Os mais amedrontados fugiram imediatamente. Os mais corajosos enfrentaram a prova de uma segunda noite. Até meia-noite. Não, pode ir mais para frente. Recomendaram os ruídos e as aparições. De todos os lados surgiam fantasmas, monstros e olhos de fogo e dentes de crocodilos, agitando asas peludas. Tudo isso grita, salta, range os dentes e faz um sabate do inferno. O que é sabate? Sabate do inferno. É barulho? Impossível resistir a essa segunda experiência. Dessa vez, todos deixam o castelo e hoje o proprietário quer intentar uma ação baseada em vícios ocultos. Que estranho processo não será esse? E que triunfo para o grande evocador de espíritos, que é o Senhor Holmes. Será ele nomeado perito na matéria? Seja como for, e desde que nada há de novo sob o sol da justiça, esse processo, que julgarão ser uma novidade, não passará de uma velharia. Existe uma pendência que, por ter a idade de 263 anos, não deixa de ser menos interessante. É o caso que o ano da graça de 1595, perante o senescal de Guienne, um locatário chamado Jean Latape moveu uma ação contra o proprietário Robert de Vigny. Alegava Jean Latape que a casa que de Vigny lhe havia alugado uma velha casa de Bordeaux era inabitável e que era obrigado a deixá-la. À vista disso, pedia que a justiça ordenasse a rescisão do contrato. Sob que fundamento Latape apresenta uma ingenuamente em suas conclusões? Porque havia encontrado a casa infestada de espíritos que ora se apresentavam sob forma de crianças, ora sob outras formas terríveis e apavorantes, e que oprimiam e inquietavam as pessoas, desarrumavam os móveis, faziam ruídos e algazarra por todos os lados e, com força e violência, derrubavam do leito aqueles que nele repousavam. O proprietário de Vigny opôs-se
energicamente as restrições do contrato, respondi a ele, a Lapate, descreveis minha casa injustamente, é possível que tenhais apenas aquilo que mereceis. E longe de me fazer reproches, deveríeis, ao contrário, agradecer-me, pois que vos faço ganhar o paraíso. Pode parar por aí, Ivonete. Já tem bastante texto aí para a gente comentar. Diz para nós aí o que você achou. O nome do locatário, o nome correto dele é Latapi. Tá? Latapi. Eles foram, alugaram esse castelo, né, e foram para lá. E aí, à noite, era uma barulhaiada, aparecia... Eles viam asas, morcegos, via um monte de coisa, de espíritos, né? E aí eles foram lá queria quebrar o contrato, porque o cara, ele falou assim, você alugou para a gente e essa casa é assombrada, ninguém consegue dormir, ninguém consegue ficar sossegado lá, mas aí ele falou, mas a que pretexto? E ele falou que era por causa dos fantasmas, ele falou que não, que ele não devia agradecer a ele, né, pelo... eu estou entendendo, teve umas partes que mudou aqui que eu não entendi muito bem, não. O proprietário pôs energicamente a rescisão do contrato, respondia ele a Latapi, descreveis minha casa injustamente. Por que injustamente? A casa era fantasma, era assombrada mesmo? É isso? Ô, Ivonete, aí é que está o humor, mas vamos dissecar o texto aí, que o humor é fino, é difícil de compreender. Tá? Vamos dissecar o texto. Primeiro, ele contém muita coisa, né, do imaginário europeu do fim do século passado, meados do século passado. A Dama Branca é uma famosa figura, né? Ela de assombração que existia nas crendices lá na Europa, na França, na Inglaterra, na Espanha, né? Tinha outro nome, né? E nos países ibéricos ela tinha outro nome, mas na França e na Inglaterra tinha esse nome aí. Então, seria o equivalente hoje à moça do banheiro, né? Que a crendice popular da moça que fica no banheiro, que não sei o quê. Tem até no filme do Harry Potter, né? Que ele conversa com a moça lá, o espírito do banheiro, né? Quem quiser pode ir. Eu não lembro o filme do Harry Potter, não, mas tem esse quadro aí, engraçadinho, né? Então, o que ele está fazendo? É um apanhado de histórias, né? Fantasmagóricas, né? E explicando que a pessoa ali já havia outras pessoas que já tinham relação com aquele castelo, né? E o mais interessante lá é a reclamação do Devine, a resposta do Devine, né? Devine respondeu ao Latapi, isso é que é engraçado, né? Ele respondeu, foi o seguinte, olha, você deveria me agradecer por eu estar alugando a minha casa mal assombrada para você. Por quê? Porque é uma chance de você melhorar. Você vai sofrer, você vai evoluir e vai melhorar. Né? Aí é que está a ironia do assunto. Né? E depois aí nós vamos ver que lá para frente, né, ele vai citar lá, né? Ele vai citar para explicar essa condição, né? O advogado dele, né? Inclusive, vai citar quem é o santo, né? O santo eu não sei que santo é.
São Jerônimo. São Jerônimo. São Jerônimo, que cita alguma coisa, tem até uma citação dele em latim mais embaixo. Né? Eu parei em cima para não chegar lá no latim, né? Está acabando já, né? Mas então é isso, né? É uma história até um pouco engraçada, né? E então, quem sabe aí, Edna, você tem alguma coisa. O Valtinho não gosta de coisa muito bem humorada, não? Então eu vou perguntar para ele não ficar bravo, né? Mas o que você acha disso aí? Eu acho, assim, parece um filme, é exagerado, né? Não sei se pode ter existido isso, mas é muito exagerado. Parece um filme de terror, passa na televisão. Interessante, o dono da propriedade, será que ele não sabia? Né? Ele estava sendo muito, querendo ser muito esperto com o coitado que alugou lá e estava sofrendo, né? É um quadro bem humorístico, né? A respeito. Inclusive, chegou na justiça, né? Essa é uma ação que chegou na justiça, daquelas coisas, daqueles casos que os advogados contam nos corredores dos fóruns, né? Então, é uma coisa realmente... Claro que ele fala assim, que estranho processo... Ele fala assim, que estranho processo será esse? E que triunfo para o grande evocado de espírito deve ser evocador, que é o senhor Rome, né? Será que ele ia resolver? Pois é, não, fácil... Será ele nomeado perito da matéria? O cara forçou um pouco no bom humor dele, né? Parecendo o desenho do Scooby-Doo. O que você acha? Mas foi quem passou lá sofreu, viu? Se for verdade, Deus me livre. Chega de noite, começa a cama arredar. É exagerado, dá dragão. Mas tem dragão. Da pimenta. Tem um tanto de coisa esquisita. Derrubando as pessoas da cama. Eu não ficava nessa casa 1 hora, eu saía correndo de medo. Roger, a advertência aí é a seguinte, antes de comprar uma casa ou alugar, passam as 3 noites lá em experiência, antes de fechar o negócio, porque senão... Mas é mesmo, tem casa assombrada mesmo. Pois é, mas não desse tanto assim, que exagerou muito. Muita coisa do imaginário popular, né? Só falta o fantasma concorrente, né? Gritando de noite, essas coisas, né? Mas naquela época as pessoas eram muito mais sugestionáveis do que são hoje, né? E hoje nós temos muito mais medo, né? Daquilo que nós vemos do que daquilo que a gente não vê, né? Porque o mundo está de uma forma que é muito difícil a gente ter medo de assombração, né? Porque a violência está muito grande, a gente está tendo medo daquilo que é palpável, daquilo que é real, né? Então, quando a gente era menina, contava muito ainda casos de assombração, né? Ainda tinha esses costumes. Tinha programa de rádio contando. A gente corria de medo. Hoje, a gente tem mais medo do Lázaro que da assombração, né? Dilson. Claro. Dilson. Pode falar. Em Batatais, numa praça lá, onde tem a igreja principal, ao lado da igreja tinha a casa muito rica, muito chique dos padres. E essa casa, fiquei sabendo lá que ninguém mora lá. Qualquer pessoa que entra lá, os espíritos tocam, porque era só casa de padre. Ela está abandonada, mas assim, uma casa chique ainda, você precisa de ver. E em frente a ela também tem uma outra casa que ninguém aluga. Todo mundo que aluga tem que sair de lá, porque acontece, os fantasmas tiram as pessoas lá de dentro. Estou falando que eu conheço. Pois é. E tem um relato aí, a gente não sabe
que ele sabe que existem provas, não da assombração, é lógico, né? Mas da parte física, né? Que um moço lá, no início do século passado, um engenheiro lá de Belém, né? Ele conheceu uma senhorita lá no Rio de Janeiro, muito rica, muito chique, né? Que cantava e tal. E aí, ela lógico, né? Saiu do Rio de Janeiro, no começo do século, aí, mesmo com a febre amarela, né? Para ir para Belém, né? Lá no fim do mundo, né? Que as comunicações eram difíceis, era complicado, né? Aí ele falou para ela que ia construir um palácio para ela, né? E realmente ele construiu, né? Mas ele escolheu um terreno que nesse terreno, o que aconteceu nos tempos passados? Eles jogavam os escravos pobres, né? Os escravos estropiados, mortos ou moribundos, né? Isso que era um charco. E os jacarés lá, né, que vinham do rio, esse charco, comiam os cadáveres, comiam. E aí ele mandou secar aquele brejo para poder fazer a casa, né? Que foram encontradas centenas de esqueletos lá de seres humanos, né? De crianças até adultos, né? Então, mesmo assim, ele persistiu, secou o brejo, construiu a casa, né? Aquela época tinha muito dinheiro devido ao ciclo da borracha, né? Construiu um palacete, a moça casou com ele e ele foram morar lá e deu problema esse problema, ele ficou obcecado com isso, acabou adoecendo, faleceu e ela se mandou para a França. Não tem final feliz, não, mas a verdade é essa. Ela, viúva, com dinheiro, pegou o dinheiro dele, lógico, não queria ficar na casa, ela não engravidava, tinha uma condição de problemas, né, com o marido e tudo, eles não paravam empregado, e aí ela vazou, né? E tem o caso lá das irmãs Fox, né? Que a casa era assombrada, mas não era assombrada. O espírito queria contar que ele tinha sido assassinado lá naquela casa. Porque ninguém sabia o que aconteceu com ele, a família dele, o povo da casa que matou, mudou. Então, não é que ele estava assombrando, ele queria se comunicar, né? Aí já é meio diferente, né? Ô, gente, então já são 20h32. Alguém quer dizer mais alguma coisa antes que a gente encerre? Walter, você quer dizer mais alguma coisa? Não, deixa para a próxima. Então tá bom. Ô, Chebna, então você reza para nós, Chebna? Rezo, vou rezar. Vou rezar. É melhor, né? Para não ver, ficar assombrado aqui, não. Então, vamos continuar com os nossos pensamentos elevados ao alto, agradecer a oportunidade de estarmos reunidos em vosso nome para conhecer, entender um pouco melhor os fenômenos que, ao estarmos diante dele, saibamos lidar, né, com esses fenômenos. Agradecemos pela nossa saúde, pelo nosso dia, pelos momentos agradáveis que tivemos, até pelos momentos tristes, ou não tanto alegres, mas que serviram de aprendizado para nós. Pedimos em favor dos nossos irmãos vítimas de Covid, que estão hospitalizados, os médicos, aos asilos, aos orfanatos, os moradores de rua, a todos nós que somos, né, necessitados da sua misericórdia, do seu perdão, da sua compaixão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas,
assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Damos por encerrado mais um estudo da noite de hoje. Que assim seja, gente. Então, até quinta-feira que vem. Até quinta. Boa noite, boa noite. Boa noite. Da assombração, nós vamos. Vamos conversar com ela. Vai sonhar com assombração, hein? Nós conversamos com assombração, não tem problema. Tchau, gente. Tchau. Tchau.